A paz do Senhor. Só quem está cheio da graça, a paz do Senhor. Só quem está cheio da unção, a paz do Senhor. Só quem está muito feliz hoje, a paz do Senhor. Amém. Olha para o seu irmão da direita e da esquerda e diz assim: você está melhor do que a semana passada. Diga para ele assim: alguma coisa Deus fez. Amém. Deus é bom demais. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero sempre ter um motivo de expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua liderança. Como eu sempre abro o Tadel aqui, dizer o quanto nós somos gratos. Olhar para cada um de vocês aqui toda terça-feira e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu sei, nós sabemos, nós pastores sabemos o preço que você paga para estar aqui toda terça. Quem veio de mais longe aqui? Vamos lá. Esse povo veio de onde? Parelheiros. Ih, pastor Aurino. Barretos. Rio Preto. Meu Deus. Porto Ferreira. Meu Deus, mas esses são os nossos visitantes. Agora aqui de São Paulo, da nossa sede, tem aqui Parelheiros, que são os irmãos aqui que estão aprendendo a visão. Quem mais? Grajaú. Tem alguém mais longe que Grajaú? Diadema? Santo Israel. Com o PC. Puxa, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Márcio, da Luciana, que é lá do Grajaú, meu pai amado. Deus seja louvado. Gente, quantos estavam aqui domingo num dos 3 cultos? Levante a mão. O Paparoto estava também, Paparoto. Ok. Foi uma bênção ou não foi? Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque tinha tanta gente na igreja domingo. E os cultos foram todos abençoados, porque você tem pago o preço para tornar isso realidade. Amém? Amém? Através da sua célula, do seu setor, da sua área, através do cuidado, do discipulado. O resultado, para mim, um dos termômetros é o domingo. É quando a gente vê aquela multidão chegando, entrando, saindo. Eu sei que atrás de cada um deles tem a sua mão, tem o seu cuidado, tem o seu tempo, tem a sua atenção. Por isso eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela sua própria vida agora, bem forte, porque você merece. Você é uma bênção de Deus. Nós estamos felizes hoje. Está ao vivo aqui? Não? Tá? Tá, então tá bom. Então tem coisa que eu não vou poder falar aqui, amém? Então ok. Então veja, nós estamos aqui hoje tão felizes. Tem o pastor que estava conosco a semana passada, com a sua liderança lá de Santo Amaro. Como é que é a igreja? Cristã Apostólica. Fica de pé, está com uma liderança aí. Vieram lá de Santo Amaro para aprender pela segunda vez. Deus seja louvado. Deus há de honrar vocês. Eu tenho certeza absoluta, amém? E tem uma turma muito linda também que chegou hoje às 5 horas. Eles saíram às 7 da manhã, chegaram só às 5 da tarde. Me disseram que eles pararam, comeram sanduíche com mortadela, depois pararam, comeram paçoquinha, rapadura, depois teve 3 horas de almoço. Meu Deus, chegaram aqui entupidos, né? Não queriam mais nada, né? Todos eles são filhos do apóstolo Mauri, da apóstola Márcia. Eu queria que eles ficassem de pé, os 2 apóstolos. Eles são os pais de uma linda igreja, de uma grande denominação. Os filhos que estão aí, fica de pé, os filhos deles estão aí. Olha que turma bonita que estão aí. Deus seja louvado, bendito seja, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu estou brincando, mas eles vieram lá de Barretos, em todos juntos, numa caravana, alugaram uma van, vieram para cá só para aprender hoje, para conhecer você, para que eles só saibam da visão, e eles vão aplicar essa visão lá também naquela região. Eu tenho certeza que Deus há de honrar tanto, que essas igrejas nunca mais serão as mesmas. Eles comandam 24 igrejas naquela região.
E eu tenho certeza que haverá uma explosão, e até o final do ano não será só 24, não. Vai chegar a 30, 35 igrejas, em nome de Jesus, todas sadias, todas as igrejas abençoadas, crescendo e prosperando. Amém? Então olha para o seu lado, para o lado direito e esquerdo, e fala assim: hoje o pastor vai falar sobre superação. Então olha bem nos olhos dessa pessoa e fala assim: você pode, de alguma maneira, pela fé, superar muitas situações. Amém? Eu não sei se você já passou o que eu passei, ou talvez eu já passei coisas que você não passou, mas eu já estive em várias situações da minha vida, pessoal, familiar, ministerial, em que eu descobri que eu podia ir mais além. Um dos grandes segredos da vida cristã é nós entendemos que as promessas de Deus, elas não são teoria, elas são reais. Porque a gente cita de cor e salteado: eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. E o cara está só na derrota. Como é que pode um negócio desse? Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. O cara está lá capengando e está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Parece que há uma distância entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. Sim ou não? Vocês estão com vergonha ou com medo? Há uma distância, não há? Entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. É verdade. E qual é a diferença? Que alguns são exatamente aquilo que eles creem. Sabe por quê? Porque aprenderam a superar os seus limites. Todos nós, indistintamente, temos um olhar distinto de Deus, especial de Deus. Ninguém é mais, ninguém é menos. Deus olha. Se algum adulto pudesse ver lá para minhas crianças, estão no berçário lá, vão destruir aquele berçário lindo, maravilhoso. Investimos milhões e milhões de reais. Então veja que é interessante que nós podemos ir além. Sempre que eu me deparei, vou falar por mim aqui, a minha experiência, que eu me deparei com alguma coisa que eu achava que eu não tinha competência, que eu não ia conseguir, de alguma maneira eu consegui. Muitas e muitas vezes. Algumas delas que eu tive que aprender em não conseguindo, mas muitas delas que eu consegui. E eu percebi que eu tinha mais força do que eu imaginava, que eu tinha mais habilidade que eu imaginava, que eu podia não apenas andar 1 quilômetro, mas andar 2 quilômetros. Eu percebi que de alguma maneira eu poderia ir além, subir não só 1 degrau, mas 2 degraus, 3, e até talvez passar e pular o muro. Eu percebi que a fé nos habilita a isso. A Bíblia diz assim, que nós, há uma pergunta: o que é que vence o mundo? Pergunta assim: o que é que vence o mundo? Vamos pensar aqui que essa palavra mundo, ela significa, lógico, o mundo aí fora, as dificuldades, ela significa as adversidades, mas vamos pensar hoje, especialmente hoje nessa palavra, que é sobre superação, que essa palavra mundo significa as nossas limitações. Todos nós temos algum tipo de limitação. Todos nós, indistintamente, uns mais, outros menos. Talvez algumas habilidades que eu tenho você não tem, talvez algumas que você tem eu não tenho. Ou seja, todos nós temos limitações. E para que a gente possa superar as nossas limitações, nós temos que aprender com a palavra. E a Bíblia diz assim: o que é que vence o mundo? É uma pergunta, e a resposta vem bem embaixo, bem simples, dizendo assim: olha, o que vence o mundo é a nossa fé. Diga assim: a minha fé vence o mundo e vence as minhas limitações. Eu sempre digo, e fiz aqui uma vez uma mensagem dizendo que a vida da gente é uma corrida muito grande, que a gente vai e quando chega num certo limite, há um muro muito alto, quase que intransponível. Esse muro tem um nome, ele tem uma placa escrito razão, escrito lógica. A razão é um muro que tenta nos impedir de chegar do outro lado aonde existem bênçãos.
Então eu disse assim, a gente vem correndo, correndo, aquele que não tem fé, ele vem correndo e ele bate no muro e ele volta olhando e sabendo que tem do outro lado uma bênção, e ele para no muro, por quê? Porque ele só está com a razão. A fé, ela me habilita a enxergar que quando eu vejo o muro alto, algo intransponível, a fé me capacita a crer e a saber que eu posso chegar perto desse muro, e a fé é como uma escada que eu subo pela fé e passo pela razão. Amém? Diga assim, eu posso ir muito mais além do que eu já fui. Por exemplo, vou dar aqui exemplo nosso aqui, né? Por exemplo, quando nós compramos esse prédio aqui, meu irmão, alguns aqui estavam no começo aqui, algum outro, a maioria não estava. Nós pagávamos há 15 anos atrás parcelas de R$42.000. Nós tínhamos pouquinha gente, tínhamos só 9 anos de ministério, foi uma prova, 36 parcelas, prova intermediária, prova intermediária. Mas depois que nós pagamos, eu aprendi uma coisa: é possível a gente vencer os desafios financeiros. Aí apareceu o acampamento, já compramos acampamento em 48. Aí eu comecei a perceber que quando a gente divide um número grande, ele se transforma em pequeno. E que fica mais fácil de alcançar coisas grandes quando você parcela. E aí comecei a perder medo de entrar em coisas grandes. E é por isso que Deus tem nos dado tantas coisas, amém? Amém. Por exemplo, dia 25, agora passado, de dezembro, nós inauguramos 10 novas igrejas. Amém. Gente, olha, essa turma aqui está vibrando mais que vocês, hein? 10 novas igrejas, amém? O José estava lá na Colômbia, lá onde? Congo? Angola. Veja só. Foi uma prova, elaboramos estratégias, planos e tal, oramos, portas para serem abertas, investimento muito alto, investimos e tal. Dia 25 inauguramos 10 novas igrejas. Uma prova. Agora, essa semana passada, vocês não sabem, mas nós estávamos numa reciclagem pastoral lá no Vale dos Mananciais. E estamos lá com todos os pastores, inclusive com as 10 novas igrejas. E olha, é maravilhoso, porque nós podemos, eu e o pastor Alex, nós podemos sentar lá com todos os novos obreiros e pastores das nossas novas igrejas. Gente, o que tem de gente convertida já em 2 meses? A Bíblia diz que uma alma vale o mundo inteiro. Veja, nós investimos R$202.000 para abrir, vamos investir até dezembro R$440.000. E você pensa que nós estamos com medo? Não. Por quê? Porque deu certo. Amém. Glória a Deus. Quando nós entendemos que fazer a vontade de Deus dá certo, porque a fé me habilita a isso. Aí, quando deu certo as 10 igrejas, eu me enchi de coragem. Eu disse, Senhor, se o Senhor abençoou 10 igrejas, e temos muitas conversões nas 10 novas igrejas, então, 2019, nós vamos abrir 30 novas igrejas. Você pode aplaudir ao Senhor? Ou seja, eu não posso repetir, eu vou abrir mais 10. Não, mas se Deus abençoou 10, eu posso ir muito mais além. Eu posso superar as 10 e ir mais além. Amém? Então, diga para você mesmo, eu posso superar as minhas limitações. Eu posso ir mais além do que eu já fui. É interessante notar isso, porque nós estamos orando por Portugal. Todo domingo a gente coloca aqui na frente as bandeiras do Japão, dos Estados Unidos, do Chile, e está Portugal. E nós estamos orando por Portugal. Aí alguém disse assim, pastor, mas o senhor, qual é a cidade que o senhor abriu em Portugal? Eu falei, eu nem sei, que eu nunca fui lá. Eu nem sei aonde é esse trem, mas vamos abrir em Portugal. Há uma coisa que Deus tocou no meu coração. Aí chegamos na reciclagem agora. O pastor Edson do Paraná disse, pastor Joel, tem um pastor que eu dou cobertura, e esse pastor de uma igreja tal, lá independente, faz 4 anos que eu dou cobertura para ele. Ele disse, olha,
Deus mandou eu sair daqui e ir para Portugal trabalhar secularmente. E Deus mandou ver com você, com o seu apóstolo, se ele me aceita para ficar na cobertura dele. Veja, eles não sabem nada de Portugal. Eles não sabem que nós estamos querendo ir para Portugal. Veja como o Espírito Santo faz. Aí na reciclagem, o pastor Edson disse assim, que é o nosso regional, disse assim, olha, e o que o senhor acha? Pai, o que o senhor acha? Meu irmão está mais do que fechado. Qual cidade ele vai? Ele falou, não sei, ele está indo embora para trabalhar e quer abrir uma célula da Metodista Renovada, se o senhor der cobertura, para ir lá em Portugal. Não é resposta de Deus? Aí nós temos que começar a arquitetar, maquinar para onde nós vamos em 2020. Amém? Nós temos que subir degraus, etapas mais elevadas, porque eu aprendo que com Deus, pela fé, eu posso ir muito mais além do que eu já fui. A sua célula, diga assim, a minha célula, ela pode ir muito mais além. Os meus discípulos podem ir muito mais além. O nosso país pode ir muito mais além. A nossa igreja pode ir muito mais além. Nós temos que enxergar pela fé, tirar a razão e saber que quando Deus está no controle, Ele nos coloca escadas, que se chama fé, para que a gente possa passar a razão e alcançar propósitos maravilhosos, grandiosos, porque Deus não quer que você fique uma célula pequena, com um setor pequeno, uma área pequena, um distrito pequeno. Deus quer que você ultrapasse as suas limitações, que você supere as suas limitações e que você tenha uma célula tão grande que ela vai multiplicar e se transformar no setor. O seu setor vai crescer tanto que você vai se transformar num líder de área. Amém? Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que você está orando há muito tempo, que você está orando para se converter, que não se converteram em 2018, vão se converter em 2019. Olha, Deus é tão bom. Nós nessa abertura, nós semeamos pessoas. Pessoas tiveram que sair aqui da sede, para ir para as congregações, para os núcleos. Gente, de dezembro até agora, o que Deus já mandou de pessoas aqui é uma coisa maravilhosa. Sabe o que Ele está dizendo? Deus está dizendo para mim e para você, continue fazendo isso. Domingo passado encontrei 3 pessoas ali, 2 jovens e uma mãe. Eu disse, olha, são de primeira vez? Eles disseram, não, segunda vez já. Eu falei, que legal. Vocês vieram através de alguma célula, uma área? Eu falei, não. Nós tínhamos uma igreja aqui na Cursino e o pastor não conseguiu pagar o aluguel e fechou a igreja e nós viemos para cá. Deus não é bom? Aí outro dia veio uma família e disseram assim, não, vocês vieram recentemente. Nós moramos na Vila Mariana, perto da Batista do Povo, está gravando ao vivo aqui, né? Os nossos amados e queridos irmãos, aqui do lado. E a família disse assim, olha, não mandaram a gente vir congregar na Renovada. Mandaram quem? Uma pastora. Uma pastora? Quem é? Falou o nome, nem sei quem é. A pastora pediu, vai congregar na Metodista Renovada. Não é Deus, gente. Você semeia pessoas, Deus manda pessoas. Amém? Por isso que nós entendemos assim, nós temos que superar. Eu tenho orado para que o nosso Tadel, todas as cadeiras fiquem todas tomadas até o fundo, 600 líderes aqui. Aí você fala, pastor, mas para que tanta coisa? Gente, nós temos que superar os nossos limites. Temos que orar não só para 3 cultos, mas para 4 cultos em nome de Jesus. Amém? Olha aí, nasceu a rede de homens agora. Gente, vocês vão ver que bombástico que vai ser. Mas por quê? Porque, meu irmão, nós temos que superar. Daqui a pouco Deus vai abrir outras frentes, outras portas. Ou seja, sempre nós podemos superar. Superar é melhorar aquilo que você já é. Então diga para o seu irmão, com todo amor e carinho, você pode superar. A superação, ela traz coisas melhores. Quando você vem toda terça no Tadel, quando você vem no culto, aqui, você está dizendo para Deus e para você mesmo, eu posso melhorar.
Sabe aquele irmão que quase não vem no culto? Aquele irmão, aquele líder que quase não vem no Tadel, que graças a Deus não é aqui. Ele está dizendo para Deus e para ele mesmo: eu vou continuar o mesmo o resto da minha vida. Tem alguns que falam até assim: os pau que nasce torto, morre torto. Quando você vem para o Tadel e para o curso de celebração, você está dizendo para Deus: Deus, eu posso superar. Se eu era um a semana passada, eu vou ser outro agora. Aquela peça de teatro não fala com a gente? Quantas coisas nós precisamos melhorar, não precisamos? Quantas coisas, quantos valores nós precisamos mexer. Sabe por quê? Porque nós podemos. Quando você ouve a palavra, Deus nunca vai pedir algo de você que seja impossível. Porque quando for impossível para você, Ele vai entrar e vai dizer: não tem problema, eu sou Deus do impossível e eu vou tornar possível na sua vida. Ele entra de uma forma direta. Amém? Então diga assim: eu posso, de alguma maneira, superar os meus limites. Vou citar alguns exemplos bem simples para você entender. Por exemplo, na Bíblia, Moisés, quando foi chamado por Deus, ele argumentou, para não aceitar o chamado, ele argumentou as suas limitações. Os grandes teólogos, biblistas, historiadores dizem que Moisés era um homem gago, que ele tinha uma dificuldade. Por isso que ele diz para Deus assim: olha, mas como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou falar para ele? Então, ele vai argumentar, ele vai mostrar para Deus, na verdade, quem ele é. Achando que Deus não sabia. Deus sabia quem era Moisés. Deus sabia suas limitações. Mas ele vai falar para Deus como achando que Deus não sabia. Então ele vai mostrar suas limitações. Olha quem é Faraó. Olha quem sou eu. Olha o teu povo quem é. Olha quem sou eu. Ou seja, ele está dizendo: eu não consigo. Eu sou uma caixinha quadrada que não passo disso. Eu não consigo fazer isso. Deus disse: então você vai lá, porque eu vou ser a sua boca. E diga que o eu sou está contigo. Gente, já pensou Deus chegar para você e falar assim: olha, vai lá que eu vou estar com você. É isso que Moisés disse, é isso que Deus disse para Moisés: supere as suas limitações. Bom, quando Deus encorajou Moisés e ensinou Moisés a vencer, a superar as suas limitações, as suas fraquezas, ele vai, e você sabe o final da história, porque Moisés liberta 3 milhões de pessoas. Quando ele supera as suas limitações, uma multidão é abençoada. Diga assim: quando um líder, quando um pastor supera as suas limitações, milhares de pessoas são abençoadas. Você pode aplaudir ao Senhor. O benefício não é só seu. Ah, eu fui muito abençoado. Não, vem uma multidão que Deus quer abençoar através da sua superação. Amém? Um outro exemplo, olha aqui, vamos pensar em Josué, que é o sucessor de Moisés, capítulo 1 de Josué. Deus vai dizer para Josué o seguinte: 3 vezes, porque ele vai também seguir o exemplo do seu discipulador, e ele vai dizer assim: Deus, mas quem sou eu? O que eu vou fazer? Ele vai argumentar, vai se justificar, vai mostrar de novo as suas limitações, ao ponto de Deus dizer assim, enxergar nele que ele estava com medo. Medo do chamado, medo de ir para frente, medo de assumir um compromisso, medo de libertar um povo, medo de entrar em Canaã. E Deus olhou e viu que ele tinha medo. O momento de superação dele é o medo. Então Deus vai falar para ele 3 vezes no capítulo 1 o seguinte: ser forte e corajoso. Gente, eu estou falando isso porque são coisas que eu vivo. Eu sempre me lembro desses camaradas da Bíblia, porque se Deus fez com ele, vai fazer comigo, vai fazer com você. Então Deus olhou para Josué, viu que o medo era tanto, a insegurança dele era tanta, que tem que falar não uma, mas 2 e mais 3. E quando Deus fala 3, olha, é impossível você não entender que Deus está com você. O resultado foi que Josué se encheu de coragem, levou o povo até Canaã, e você sabe o resultado de como ele enfrentou 33 reinos para entrar em Canaã. Por quê? Ele se encheu de coragem. Porque Deus fez ele superar as suas próprias limitações. Diga assim: Senhor, me ajuda
a superar os meus medos, as minhas inseguranças. Nós já vivemos aqui esse ano 2 mensagens sobre 1 Samuel capítulo 17, sobre Davi e Golias. Mas Davi teve que superar a sua fragilidade, porque ele era frágil. Ele teve que superar a sua mente de que ele não era treinado, adestrado para a batalha. Ele teve que superar a sua juventude, a sua mocidade, porque ele não era ainda um homem formado para a batalha. Ele teve que superar tudo isso, baseado na fé em Deus, que ele foi e disse: você vem com espada, com lança, escudo, 3 armas que ele tinha, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu estou vencendo as minhas limitações, não por mim mesmo, mas porque eu tenho um Deus atrás de mim. Diga assim: Senhor, me ajuda a superar as minhas limitações. Eu vou terminar com Pedro, Mateus capítulo 14, verso 29. Pedro, ele vai assumir uma liderança quando Jesus chama, e eles pensam no mar, uma experiência linda. Eu tive o privilégio de estar lá, nesse mar, aonde Jesus chamou os discípulos. E esse ano de 2019, gente, nós vamos fazer várias viagens internacionais. Então anote aí: maio, Japão. Tem uma galera querendo comigo para o Japão, mas nós vamos inaugurar nossa igreja lá. Está quase pronta. Nós vamos no segundo semestre para Portugal, e nós vamos em outubro, se Deus permitir, para Israel. Tá bom? E se você não tem dinheiro para ir, você pede para a pastora Lenice, que ela tem um cartão muito forte. Tá bom? Então veja, aí você vai saber e conhecer essas experiências que Jesus, os discípulos, viveram. E o que acontece? Pedro tem a iniciativa, como sempre. Ele vai caminhar, porque Jesus dá uma palavra para ele: vem. Diga assim: eu preciso ir. Superar é ir. Não posso ficar parado. Poucas mensagens falam dos 11 que ficaram dentro do barco. A crítica é em cima de Pedro, que afundou. Mas tem 11 covardes. 11 que não fizeram nada para superar os seus medos, as suas inseguranças e andar pela fé. Só um que ousou, que é Pedro. Ele ousou andar sobre as águas. E quando ele olha ao redor, e muitos líderes, muitas células morrem, naufragam, muitas células não vão para frente quando a gente começa a olhar para a adversidade. Começa a olhar para os perigos, começa a olhar para as ameaças, quando os ventos começam a bater, quando você vai para a cela, só tem o anfitrião, não tem mais ninguém, e você começa a ficar com medo, achando que você não vai superar. Eu lembro até hoje da Junair e Vanderlei, eles ficaram 1 ano, não era isso? 1 ano, na casa deles fazendo célula. Sabe quem? Os 2. Faziam lanche para 10, não via ninguém. Eles comiam o lanche dos 10. Se fosse assim, estavam perdidos, hein? 1 ano. Sabe o que eles estavam dizendo para o diabo? Nós vamos superar as nossas limitações. Não vamos desistir. Ou seja, vento contrário, que é desânimo, que é falta. Presta atenção. Deus olhou para Pedro e disse: vem. Pedro andou. Enquanto ele não olhou para os lados, ele estava indo bem. Um grande líder de célula, de setor, de área, qualquer nível que seja, só vai ter sucesso e superar quando a gente olhar para Jesus. Por isso a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Jesus. Quando eu olho para Jesus, nada vai me deter.
Nós podemos sonhar e conquistar coisas impossíveis. A sua célula vai crescer, a sua célula vai multiplicar, os seus vizinhos vão aceitar Jesus Cristo, os seus Natanaéis virão para Jesus. Ou seja, este é o ano de você olhar e entender o seguinte: é o ano de superar as suas limitações, superar as suas fraquezas. Ou seja, nós precisamos marchar e caminhar cada vez mais. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero que você veja esse vídeo. Se for para você apagar as luzes, esse vídeo talvez você tenha visto porque ele é muito recente.